Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, Isamitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje. No capítulo 3, 13 estilos de agir. E a gente vai para o primeiro, então. Comportamento, estilo vegetal. É utilizado por pessoas que agem como se fossem plantas. Aguardam o mundo em sua volta se movimentar para atendê-las. Fixada ao terreno, a planta espera que o solo lhe seja fértil, que haja chuva e luz suficiente para a fotossíntese. Até a reprodução depende de terceiros. São os polinizadores, insetos, aves e vento, que espalham suas sementes. Ela se limita a atraí-los e segue cumprindo o seu determinismo genético. A planta possui a força da sobrevivência, mas são os outros que lhe dão as condições de vida. Os humanos vivem fisiologicamente essa etapa quando são recém-nascidos e estão em coma ou perdem a memória na fase senil. Caso não recebam cuidados, podem morrer, apesar de terem dentro de si a força da sobrevivência. Às vezes, porém, pessoas que não se incluem nesses casos apresentam comportamentos que, embora possam parecer adequados, remetem ao estilo vegetal. Isso ocorre sobretudo quando deixam por conta do acaso algo que elas mesmas poderiam fazer. A mãe que permanece indiferente enquanto suas crianças se engalfinham é um exemplo desse comportamento. Claro que ela reparou na briga, mas talvez pense, logo se cansam de brigar e continuam brincando. O pai pode ser atacado pelo mesmo mal, quando nada faz. Observa tudo calado, pensando, quando crescerem passa. Equivale a dizer que é o tempo que resolve o problema, e não ele. Somente esperar em vez de agir é um comportamento estilo vegetal. O ser humano se caracteriza por agir para mudar o que não está bom. Ficar apenas filosofando não resolve a questão nem supera os conflitos. Imaginemos agora uma mulher às vésperas de uma data especial, como seu aniversário de nascimento ou de casamento. Ela mantém um silêncio estratégico, não se manifesta, na esperança de que o marido, além de se lembrar da data, traga aquele presente que ela sempre desejou, mesmo que nunca lhe tenha dito qual é esse tão sonhado presente. É como se a intensidade do amor do marido fosse medida pelo fato dele se lembrar ou não da data. Pobre dele se esquecer. E se trouxer um presente diferente do qual ela esperava, terá de engolir uma tromba ou uma cara feia. Achar que o companheiro deve se encarregar de tudo que lhe diz respeito é típico da mulher machista. Ela é a planta, ele a natureza. O homem assume o estilo vegetal quando, por se julgar suficientemente bom e trabalhador, uma figura de projeção social, acha que não precisa fazer mais nada pela educação dos filhos. Sua condição já lhe parece suficiente para que as crianças o respeitem. Sigam seu exemplo, sejam obedientes, responsáveis e bem criadas. Mas o fato é que o filho nem sempre aprende o que o pai deseja ou espera. Ser um homem bom e trabalhador são apenas características de uma área. A vida pode ser comparada à mão que traz na palma a personalidade e nos dedos os diversos papéis que um ser humano desempenha. Quem é bom apenas numa área tem um dedo imenso e os mais atrofiados. Sobrevive-se com um único dedo, claro, mas a vida será tanto mais rica quanto mais relacionamentos saudáveis uma pessoa tiver. Então, aqui Isamitiba começa a colocar pra gente o tipo de comportamento, né, que as pessoas têm diante das dificuldades. Então, tem aí o estilo vegetal, depois ele vai mostrar que tem o animal e depois veio o estilo humano, né? Então, as pessoas têm vários tipos de comportamento de acordo com a situação que ela vai enfrentar. Eu vou dar continuidade na leitura, porque eu creio que não seja tão grande assim, e isso ajuda, né? A gente poder comparar um comportamento do outro. O vegetal, né, ele é quando é normal, quando é um bebê. Ele precisa da mãe, né? Ele tem necessidade que a mãe vai lá dar o de comer, o trocar ele, colocar ele para dormir, né? Ou uma pessoa que teve em coma,
que não tem condições nenhuma de poder levantar um braço, uma mão, fazer alguma coisa por ela mesma. Então, o estilo vegetal é o tipo de uma pessoa que fica aguardando que alguém faça por ela o que ela não pode fazer. Mas tem pessoas que têm condições de fazer e ainda assim fica aguardando que alguém faça por ela. Como uma mulher fica esperando uma surpresa do marido, por exemplo. Se ele não fizer essa surpresa, a casa cai, né? E a gente tem o hábito de fazer isso com todas as pessoas, não é só entre marido e mulher. Às vezes um amigo de longa data, poxa, não lembrou do meu aniversário, né? Ou então, nossa, essa é a data de quando a gente se conheceu lá na infância, você não lembra? A gente faz algumas cobranças assim, porque a gente fica aguardando que o outro faça a parte que a gente pensa que é dele, né? Então, esse estilo vegetal que fica na espera de sempre receber, vez ou outra, eu creio que seja até normal, né, gente? Nós somos seres humanos, nós gostamos de agrado, cá pra nós. Mas tem pessoas que só enxergam o próprio umbigo, fica esperando sempre ao vosso, não quer, venha a nós ao vosso reino, né? E nada pro outro. Mas vamos ver o estilo animal aí, qual é a diferença? Trata-se de estilo já um pouco mais elaborado. Os animais têm movimento próprio e usam estratégias para saciar os seus instintos. Suas ações são repetitivas porque estão inscritas em seu determinismo genético. Todos os animais de uma espécie têm comportamentos e recursos semelhantes, portanto sobrevivem guiados pelos mesmos instintos. A natureza foi muito sábia ao gratificar com o prazer a saciedade dos instintos. Assim, cada vez que o animal é impulsionado pela necessidade de sobrevivência e de perpetuação da espécie, ele se movimenta atrás de comida ou em busca de um parceiro. A necessidade traz um desconforto que motiva o animal a buscar a saciedade. Então, ele não só se livra do incômodo, mas ainda sente prazer, o prazer da saciedade. É gostoso comer quando se tem fome. O prazer vem do gosto da comida na boca e da garantia de sobrevivência. Sem comer, o animal morreria de fome. O animal vive dentro do ciclo necessidade, saciedade, prazer, desprazer. Suas vontades são ditadas pelos instintos. Os humanos adotam o comportamento e estilo animal quando não usam sua racionalidade, repetem os mesmos erros, fazem só o que foi aprendido e não criam novas oportunidades, suas vontades estão acima da adequação, agem impulsivamente, mesmo que depois se arrependam, agem egoisticamente sem pensar nas demais pessoas, desrespeitam a ética relacional e as normas sociais, pirateiam e danificam o meio ambiente, usam a lei do mais forte. Ou seja, esse estilo animal, esses seres, né, que deveriam ser humanos, na verdade ainda estão agindo como se fosse pessoas que não acumularam valores, princípios, né, da boa convivência, da empatia, do fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Então, aqui é um momento totalmente egoísta, né? Se ele tá com fome, não importa, né? Eu já tive o desprazer de conhecer pessoas assim, que ela tá bem, mas se ela ficar com fome, nós estamos viajando, estamos na estrada, mas se ela ficar com fome, muda o humor da pessoa e ela começa a descontar em você, porque é o momento dela comer. Ela tem que parar em algum lugar para se alimentar. Depois que ela se alimenta, ela olha para tua cara e fala: agora sim, agora eu tô bem. Aí volta a conversar, brincar normal, como se nada tivesse acontecido, né? E eu falo desprazer porque pessoas assim é complicado de conviver. Se as coisas não estiverem caminhando de acordo com a vontade dela, você não consegue manter com ela um diálogo, né? São pessoas que só se enxergam, não interessa o outro. Né? Você tá com problema, ela tá com problema, ela não senta com você para trocar informações sobre os problemas que vocês têm. Só importa o problema dela. E ela traz tudo para você. Aí você fala: tá bom, agora que eu já escutei você, me escuta. Aí ela fala: agora eu já não posso porque eu tenho que fazer tal coisa. Porque o que ela queria era só desabafar, o que ela queria era só mostrar para o outro que ela tem problema. E geralmente ela não acha solução. Porque ela é tão ansiosa, ela é tão, né, só foca naquilo que ela quer resolver, que ela acaba, às vezes, resolvendo de uma forma atrapalhada, como eu disse aqui. Ela age por impulso, ela não pensa, ela não planeja, e mesmo sabendo que depois ela pode se arrepender.
mas ela vai lá e faz, né? E é interessante a gente ler textos assim, porque a gente também faz uma autoavaliação, né? Esse estado vegetativo, esse comportamento vegetal, eu creio que eu só tive na época mesmo de quando eu era bebê. Mas esse estilo animal, a Patrícia já teve muito dele, né? E é difícil a convivência, como eu falei, né? Porque a gente é muito impulsivo, a gente repete os mesmos erros, a gente tá ali tentando argumentar mais do que o outro, a gente é o dono do saber, não interessa se o que a gente sabe vai resolver determinada situação ou não, mas é do nosso jeito e acabou. Aí, vendo esse estilo, eu tô vendo que eu tô saindo um pouquinho dele, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que param no vegetal, ou então param nesse estilo animal, e quando a gente começa a distinguir um estilo do outro, fica mais fácil para nós saber com quem a gente consegue lidar, né? Porque às vezes a gente ama tanto uma pessoa, mas ela tem um estilo que não vai dar para conviver com aquela pessoa. A gente já sabe que é aquele jeitinho difícil e que vai causar problemas na nossa vida pessoal. Então, são pessoas que a gente respeita, a gente convive, mas de uma forma não tão aproximada, porque vai ser um transtorno na vida da gente, no nosso dia a dia. Dentro da escola, fica claro isso aqui, quando você olha para um aluno estilo vegetal, o animal e o próximo que eu ainda vou falar, que é o do humano, né? Fica claro a diferença, mas muito claro. Aquela criança que ela é mais impulsiva, que ela bate o pé e só ela que tem razão, perto da criança que está no estado vegetal, é horrível, porque essa animal ela vai determinar tudo o que o outro vai fazer. E o outro não aprende, porque ele simplesmente se fecha na concha, né? Que são aqueles que vão fazer trabalho em grupo. Ah, coloca só meu nome aí. Esse é o vegetal. E o animal é aquele que ele é que resolve tudo no grupo, é ele que faz tudo, e depois quando termina, ele vira para os demais e fala: caramba, só eu que fiz tudo, viu, professora? Ele não deixa ninguém se mexer. Ele faz tudo. Então, quando você vê esses estilos, você vê também o que é a educação. Qual é o tipo de educação que os pais deram para esse que é vegetal? Porque é vegetal, ele não pode cair. Ele não pode fazer nada. Os pais falam: não, filho, pode deixar que a mãe faz. Não, filho, fica aí que a mãe leva. Esse é o vegetal. E o animal é aquele que o pai fala: vai, faz lá. Mas eu vou cair. Não, faz lá. Se você cair, depois a gente dá um jeito. E ó, se chorar, ainda apanha, né? Então ele está tão acostumado a tomar atitude e não sabe se aquilo vai dar certo ou não, por falta de planejamento, pela impulsividade, porque o pai falou que é para fazer, então ele vai. Esses dois estilos juntos não dá certo, é fracasso total. E todos os dois são atos extremos, né? Você pode agradar o seu filho, levar alguma coisa para ele comer, trazer ele na mesa, servir ele por um agrado, tá? Pode. Mas constantemente não, ele tem que ir pro fogão também. Só que você não pode jogar teu filho com 9, 10 anos de idade lá no fogão para fritar um ovo, por exemplo, sem ter dado as mínimas condições de cuidado, né, de prevenção a acidente. Se ele pega uma panela e vai lá pro fogão só porque você falou, vai, já tá na hora, ele vai. Mas é acidente na certa, né? Então vamos continuar aqui no estilo animal. Assim, pais que exploram, negligenciam ou violentam os filhos estão manifestando seu comportamento estilo animal. Se a mãe ou o pai socorre o filho contra a merecida repreensão que o pai ou a mãe lhe fez, talvez esteja protegendo irracionalmente sua cria. O pai ou a mãe assume um comportamento estilo animal, quando na expectativa de que o filho se modifique, insiste sempre na mesma bronca. Diante do garoto que não estuda, ele ou ela repete a advertência ou o conselho, que invariavelmente começa com as fatídicas palavras: eu, quando tinha sua idade, nunca acrescenta ao discurso algo novo, capaz de mobilizar o adolescente. Diz sempre a mesma coisa e com isso obtém sempre o mesmo resultado. A Patrícia fez muito disso aqui com o filho. Eu, quando tinha sua idade, eu fazia tal coisa. Eu, quando tinha sua idade, eu sempre falava a mesma coisa e aquilo parece que não entrava, porque era repetido e sem efeito. Hoje eu tô vendo que eu errei nessa parte aqui, ó. Um parêntese: a comparação entre o filho adolescente e as vivências da adolescência paterna baseada apenas na idade, eu quando tinha a sua idade,
nega toda a evolução social ocorrida nas últimas décadas. O pai talvez tenha precisado mesmo estudar, trabalhar e dar duro para melhorar o seu nível sociocultural, mas isso se deu em outra realidade, em outra época, em outras condições de vida. Portanto, a adolescência paterna não serve de modelo para um filho com a sobrevivência garantida, boas condições de vida, um cérebro que funciona zapeando o que não lhe agrada e que tenha privilégio de poder estudar sem precisar trabalhar. Então, quando a gente falava lá na minha época, meu pai também falava isso. Né? Eu, com 9 anos, eu vim para São Paulo, Patrícia, eu passei fome, eu e meu irmão, a gente não conhecia nada nem ninguém, nós tivemos que trabalhar num bar, dormíamos de noite no chão do bar porque não tinha para onde ir, né? Aí a minha realidade na época que meu pai tinha uns 9 anos, a minha realidade era de brincar com boneca, na segurança da minha casa, meu pai dava tudo, eu não precisava comprar, eu não precisava trabalhar, né? E aí a realidade do meu filho aos 9 anos de idade era praticamente igual à minha. Eu dava segurança para ele, ele brincava o dia inteiro, ele estudava, mas sem aquela intenção de precisar trabalhar para se sustentar. Então não adianta a gente ficar dando, né, os conselhos lá atrás. Hoje eu vejo isso, né? Agora já foi, ele já tem 26 anos. Errei nessa parte aí. Eu sempre comparava. Eu não tinha moleza, não. Eu ia para a escola, fazia minhas tarefas, tal. Minha mãe me botava para lavar louça, para poder limpar a casa. Eu tenho calo até hoje, tal. Meu filho nunca pegou na vassoura, bem dizer, para limpar uma casa. Né? Eu sempre pedia para ele fazer algumas atividades da casa, mas não a limpeza que minha mãe me deixava fazendo. Eu jamais coloquei ele para limpar. Minha mãe todo final de semana tinha que varrer casa, tinha que esfregar com pano, lustrar móveis, aquela coisa toda. Já o meu filho não, lavava uma louça, arrumava uma cama, trocava a cama dele, limpava um quintal, dava comida para o cachorro. Outras atividades bem, né, só para iniciar, só para ele pegar o gostinho, mas não as faxinas que eu fazia. E a minha mãe, além das faxinas que ela fazia para a mãe dela, ainda fazia fora. Então são realidades assim de geração em geração completamente diferentes. A mãe, por sua vez, tem um comportamento animal quando se dispõe a arrumar o quarto do filho pela milésima e última vez. Sempre que eu pegava alguma coisa fora do lugar, eu brigava, mas eu mesma arrumava. Tá errado também. Espera que ao vê-lo arrumando, a criança aprenda a arrumar. Espera que ao vê-la arrumando, a criança aprenda a arrumar. Sinto muito, mamãe, mas esse é um comportamento estilo animal. O que a criança aprende, a imagem que lhe fica, é tão somente que sua mãe está arrumando o quarto para ela. Então, eu arrumava tudo do meu jeito, né? Tudo no seu devido lugar, gaveta e tal. E eu falava assim, ele vai olhar a mãe arrumando e ele vai aprender, né? Depois ele vai fazer isso sozinho. Mas não, né? O filho vê a mãe arrumando e fala, ufa, é ela que tá fazendo, não sou eu, tá bom. Eu deixei o meu mal acostumado em relação a isso aí. Nesse exemplo, o ranço do machismo, mulher é que arruma a casa, atacou outra vez a mãe globalizada. A criança só aprende a arrumar o quarto arrumando. Eu falo para os meus alunos, só aprende a ler lendo. E fiz o contrário em casa, né? Eu arrumava tudo. Porque, sabe aquela coisa? Vocês vão se identificar comigo nisso aí. Principalmente porque o meu era filho homem, né? E por mais que se fale que é um depoimento machista e tal, gente, cá pra nós. Você pode ensinar, você pode mandar fazer 10.000 vezes. Não fica igual ao jeito que uma mulher faz. Né? Então, tudo que eu mandava fazer ficava pela metade, não fazia direito. Não que ele era incompetente, não que ele era uma criatura, né, largada, nada disso. Meu filho, até que em vista de outros filhos de pessoas que eu via por aí, era bem organizado, era bem limpinho. Mas tudo que eu pedia não saía do jeito que eu pedia, né? Até pessoas de fora, né? Hoje eu tenho comorbidade, o pessoal fala assim, meu, paga alguém para limpar tua casa, paga alguém para subir numa escada para você. E eu falo, mas não é a mesma coisa, né? A gente tá fazendo, a gente faz com carinho, a gente faz olhando cada detalhe para ver se não deixou nada para trás, nenhuma sujeira, nada fora do lugar. E meu filho não fazia isso, ele largava sempre um rabo para trás. Se eu peço para uma pessoa de fora fazer limpeza em casa, vai largar rabo para trás também. A melhor coisa que tem é a gente fazer as nossas coisas, né? Eu agradeço a Deus cada prego que eu consegui colocar na parede, porque dá um prazer muito grande você dar conta do seu recado. Só que quem é mãe, quem é pai, tem que ensinar. E o ensinar não é fazer para o indivíduo. E eu muitas vezes eu fiz para evitar, porque fazia, não ficava bom, eu ia ter que ir lá fazer de novo. Então,
Então, deixa que eu já faço de uma vez, né? Mas eu errei. Não fiz certo, não. O pai divorciado que sempre dá razão à nova namorada em qualquer desavença com os filhos, sem ao menos procurar saber as causas, pode estar atuando como um animal macho protetor da fêmea. Agride qualquer um que a importune, mesmo os próprios filhotes. Esse caso eu já não vou saber explicar muito bem para vocês, não, porque, graças a Deus, em casa eu não tive isso, né? Eu nunca protegi algum namorado meu ou o próprio filho. Quem tem razão, que coloque a sua razão. Os namorados que eu tive, eu não deixei influenciar na vida do meu filho, não apitou em nada na educação dele. Então eu criei meu filho sozinha. Nunca tive que dar razão para A ou B, porque cada qual no seu devido canto, cada qual vivendo o seu papel. Quem é filho, quem é namorado. Quando eu tive meu marido, o filho era muito pequeno. Então não tinha essa também de falar língua diferente, né? Às vezes meu marido queria ser mais bonzinho do que eu puxava a orelha dele, eu falava, não, a gente tem que falar igual. Pelo menos nisso eu acertei aqui no livro, né? Falar igual. Porque se um fala sim e outro fala não, aí vira bagunça. Aí sempre o do não vai ser ruim, o do sim vai ser maravilhoso e perde-se o respeito, né? Mas como professora, eu vi casos assim. Teve um, inclusive, que eu só não fui para a delegacia de polícia porque minha diretora não permitiu. Mas que eu tive vontade, eu tive. E acredito até hoje que se eu tivesse ido, teria sido melhor. Mesmo arrumando encrenca para minha cabeça. A mulher tinha arrumado um cara, ela tinha um filho pequeno com esse cara, né? E esse homem tinha um filho de 15, 16 anos. E os 4 moravam juntos, né? Esse de 15, 16 anos era de outro casamento do cara, né? Aí a mulher matriculou o menino pequeno na minha sala e eu saí da sala para buscar um material. Eu tinha 2 salas de aula de manhã, uma de manhã e outra intermediária, porta com porta. Aí eu tinha um material na sala da manhã que eu precisava pegar para trazer para a sala do intermediário. Eu atravessei, porta com porta, eu atravessei a porta para ir pegar meu material. Quando eu voltei, a criançada estava gritando na sala de aula, e meus alunos sempre são disciplinados. E o que foi? O que houve? Aí eles estavam gritando, dizendo que uma menina tinha pedido para o garoto passar a mão nela. Aí eu falei, opa, né? Geralmente os meninos são mais espoleta, eles tentam fazer alguma gracinha com as meninas. Mas a menina pedir, aí eu tirei os 2. Quando eu tirei os 2, aí já começava a chorar, eram crianças de 8 anos, beirando os 8 anos de idade. Os 2 já começaram a chorar, porque eu fui pegar pesado, falei, que negócio é esse, ô fulana de tal? Por que você tá pedindo pro menino passar a mão em você? Você tá doida? Aí chorou, até que ela pegou e falou que na casa dela era normal. Na casa dela acontecia isso direto. Ela via a mãe dela com outros homens, e os homens passavam a mão na mãe dela. E a mãe dela nunca tinha um namorado só, sempre aparecia homem diferente, não sei o quê. E o garoto, eu espremi também, aí ele falou que os 2 tinham tido uma conversa na hora do recreio e que ela estava pedindo desde a hora do recreio já, né, para poder estar passando a mão nela e fazer coisas que ele fazia na casa dele. Ele já tinha contado a história para ela na casa dele. Aí o que é que acontecia na sua casa, garoto? Diz que o irmão mais velho aliciava, molestava ele. Aí eu chamei o casal. Quando eu chamei, só veio a mãe. Aí a mãe falou que o marido não podia ir, porque estava trabalhando e tal. Falei, então, mas era interessante ele estar aqui, porque diz que é o filho dele, o mais velho, de 15 anos, que está molestando o seu filho, que você tem com esse homem. Ah, professor, isso é impossível. Eu falei, impossível não, porque ele contou detalhes. Posições e tudo mais. Uma criança de 8 anos, beirando os 8 anos, é muita criatividade. Então, tá acontecendo alguma coisa na sua casa. Aí a mulher falou, eu vou brigar com o meu marido em razão da criança. Mas eu não vou mesmo perder um casamento por conta de uma criança. Aí depois ela tirou o menino da minha sala de aula. Ou seja, aquilo era fato. Esse foi o caso mais extremo que eu já tinha visto até então na minha sala de aula. A mãe dá preferência ao marido e deixar o seu filho ser molestado, porque não queria acreditar na criança, né?
Então, isso pode acontecer dentro desse comportamento animal. A mulher prefere o marido do que o próprio filho. Então, isso, o marido ou o namorado, né? E isso é o fim da picada, gente. Então, dentro da área da educação, eu cheguei a ver casos assim. Esse foi o primeiro, depois aconteceu outros, mas também em outras salas de aula. E a coisa só foi piorando. De uns anos para cá, as coisas só foram piorando nesse sentido, né? Esse comportamento, estilo animal, ele começou a ser muito corriqueiro entre as famílias que eu fui atendendo. Mas a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre esses comportamentos amanhã, quando a gente chegar no estilo humano, tá bom? Enquanto isso não, o dia de amanhã não chega, vamos começar a pensar nesse estilo vegetal, estilo animal, e ver aí em qual desses estilos que nós estamos enquanto professores, enquanto pais, né? E começar a nortear a nossa vida de uma forma que a gente chegue no reino que nós realmente devemos ser, que é o reino humano, né?